Agora, olhando nessa questão de oportunidade, de mudança, tudo, e dos papéis, e as empresas, onde elas se encaixam nisso como criadoras de conteúdo, neste novo mundo, onde também não adianta mais se fazer a propaganda tradicional, que nem você fazia lá atrás, né, colocando lá no Jornal Nacional, dando tiro de canhão, depois indo ganhar o prêmio em Cannes. Mudou tudo isso agora também. Como que as empresas se encaixam, como que você enxerga isso nesse mundo de creator? As empresas tendo que criar conteúdo. Primeiro, eu digo que a forma de contratar empresas, das empresas contratarem seus respectivos colaboradores já mudou e vem mudando cada dia que passa mais. Há que se pensar que existe uma cultura do interesse de você estar naquela empresa e de você construir uma jornada de qualidade com aquele propósito ou com aqueles propósitos. Então, eu tento dizer para as empresas sempre que a cultura precisa estar muito arraigada e os propósitos precisam estar muito claros. Porque se você traz pessoas com propósitos claros, você já começa a desenvolver um trabalho onde há um nível de satisfação muito grande. Não é mais aquele qualquer lugar para resolver qualquer coisa. Tem que ser um lugar que você se sinta dentro de uma estrutura que você acredite. Então, a crença nos valores da empresa são hoje pontos, todos eles, né, todos os valores, são pontos extremamente relevantes para essa jornada. Segundo, a empresa precisa, da mesma forma que todos nós, falar com determinados públicos. Então, ela vem buscando fazer isso, saindo dos meios tradicionais e se ressignificando com profissionais que também existem de forma cada vez mais exígua. Está faltando gente para trabalhar que entenda de redes sociais, que entenda de comportamento humano, que entenda de como chegar uma mensagem para A, B ou C. E isso vai nos trazer para uma escassez profissional que precisa ser rapidamente resolvida pelos órgãos que cuidam desse tipo de treinamento, desse tipo de crescimento de pessoas para que elas possam entrar no mercado de trabalho. Esse é um ponto que precisa ser abordado, já vem sendo, mas talvez não na velocidade daquilo que se oferta e procura, né? Ou seja, a gente tem mais oferta, tem menos oferta e mais procura, por enquanto. Eu espero que gradativamente, para várias profissões, a gente consiga ter mais ofertas de profissionais para que a gente consiga de profissionais cada vez mais qualificados, porque antes você pegava quem estava no mercado e aí a qualidade é duvidosa, e aí processos como, por exemplo, decisões estratégicas, você falou de mídia, né? Decisões estratégicas como aquela que o Bradesco tomou com as influencers de colocar que somos veganas e aqui a gente não come carne, dentro de um processo totalmente desconexo, totalmente mal pensado, causou um prejuízo de milhões para o Bradesco, uma perda de milhões de contas, de pessoas que não voltam mais. Então, esse é um exemplo para mim, tem inúmeros para contar, esse é um exemplo para mim de como que uma decisão estratégica sem estratégia, né? Então, fazendo até uma brincadeira com isso, uma decisão sem estratégia, de nada ela teve de estratégico, pode causar em termos de efeitos colaterais. E aí a gente fala de uma desinformação, de um desconhecimento, de uma falta de propósito e de um resultado arrebatador negativo. E isso é fruto de desconhecimento daquilo que são as redes sociais e do impacto, e também da maturidade de jornada desses profissionais que ali estavam. Eu falo que a gente vivenciou isso na bolha de 2000, né, da primeira grande revolução aí ligada ao mundo da internet. Ela foi extremamente interessante porque ela teve que nos fazer aprender e fazer os executivos aprenderem o que é, e ela também aconteceu atrás, né? Primeiro eu fiz, depois eu coloquei os problemas, percebi os problemas, e aí eu tive que resolver os problemas, alguns botando debaixo do tapete e outros enfrentando de forma mais efetiva e dura e difícil. Mas, assim, é muito importante que as empresas saibam e tenham um papel também, respondendo a pergunta de vocês, elas tenham um papel de, não de coadjuvantes, mas de atores. Nem tudo que é fashion, que brilha, é ouro. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque também não dá para você seguir todas as trends do momento. Uau, isso é tendência. Vamos fazer então. Analisa antes. Ah, mas eu não posso perder tempo. Analisa antes.
Você pode ser rápido, mas não seja, não deixe o cuidado de lado. Você pode ser rápido, mas seja cuidadoso. E para isso, sabe o que você tem que ter? Experiência. Para isso, você precisa estudar os dois lados da moeda. Para isso, porque efetivamente, mas é cool falar que eu sou vegano, que eu sou vegetariano, mas eu sou, mas quem decide não é você. Eu tenho um caso muito engraçado com uma figura que trabalhava numa instituição financeira. Na época, eu estava apresentando um projeto de música. Eu tive o maior festival de jazz do Brasil, era o Jazz Festival Brasil, e eu estava apresentando, né, talvez se ele escutar esse podcast, ele vai lembrar disso. Mas eu adoro determinado tipo de música, e ele falou daquela música, daquele gênero, e ficou falando, que não era o jazz, tá? Falando, como ele era bom naquilo. Aí no final da reunião, eu queria levantar antes, mas no final que era uma reunião para apresentar uma proposta, ele não me deixou apresentar uma proposta. E aí no final da reunião ele virou para mim e falou, eu virei para ele e falei assim, mas é você que vai consumir o produto ou é o seu cliente? Não é você que vai consumir o seu produto, é o seu cliente. A sua análise precisa estar, pelo menos, à parte, para que você possa vender aquilo que realmente é necessário vender, que é uma ideia, que é um contexto, que é uma combustão estratégica, para que alguém entenda que o seu produto é bom, o seu serviço é bom. Essa dicotomia, essa visão distorcida, ela faz com que situações como essa do Bradesco e essa desse sujeito, de querer contar uma história, entender como ele era bom naquilo, sendo que eu estava tentando apresentar um produto para uma área premium da instituição, que faria todo sentido, que tinha todo fit, isso demonstra como as pessoas estão perdendo o seu poder de análise cognitiva. E isso tudo faz sentido quando você resolve ser específico e tendencioso. Não dá. Eu posso não gostar de vários gêneros musicais, mas eu os escuto, muitas das vezes. Até porque em alguns momentos eu já me vi gostando de alguma coisa daquele gênero. Nada é tão 100% na vida e nada deve ser 100% na vida. Gostos mudam, contextos mudam, conceitos mudam. A vida é uma constante mudança, né? E parece que a gente está falando aqui de alguma coisa mais ligada à psicologia. Sim, estamos. Até porque, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui é discutindo comportamento humano nas redes sociais. Tanto Psicologia, daqueles que, tanto daqueles que compram, como daqueles que vendem. E aí, leia-se, vendem aqueles que expõem os seus conteúdos, aqueles que compram, aqueles que consomem o seu conteúdo. O que no final do dia é diferente de comprar e vender? Nada. É verdade. Falando um pouco de psicologia, mas também um pouco de filosofia e tudo aquilo que a gente, numa faculdade de marketing, de comunicação, vai estudar, porque a gente tem que entender pessoas para poder dialogar com essas pessoas, né? Ou ao menos deveríamos estudar. Mas Ou ao acho que menos a deveríamos gente... entender. Deveríamos.